Bem-vindos ao Completamente Quiz. No vídeo de hoje, terão 30 perguntas sobre história. Junte-se ao Cerebrinho Sinápsio e explore os eventos que moldaram o mundo com nosso quiz de história. Desvende mistérios, reviva batalhas e descubra os segredos do passado. Seu desafio começa agora! Pergunta 1. Qual foi o conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências mundiais da época? Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Guerra Franco-Prussiana ou Primeira Guerra Mundial? Resposta correta: D. Primeira Guerra Mundial. Pergunta 2. Qual civilização antiga é conhecida por construir as enormes cabeças de pedra na Ilha de Páscoa? Dê um palpite. A. Astecas. B. Incas. C. Maias. D. Rapa Nui Polinésios. Resposta certa: D. Rapa Nui. Pergunta 3. Quem proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga em 1822? Essa é fácil. A. Dom Pedro II. B. Dom João VI. C. José Bonifácio. D. Dom Pedro I. Isso mesmo. Letra D. Dom Pedro I. Pergunta 4. Quem pintou o teto da Capela Sistina? O que você acha? A. Leonardo da Vinci. B. Michelangelo. C. Rafael. D. Donatello. Resposta correta: B. Michelangelo. Pergunta 5. Qual foi o nome dado ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil com características autoritárias? Entre 1937 e 1945, A. Ditadura Militar. B. Era Vargas. C. Estado Novo. D. Período regencial. Alternativa certa: C. Estado Novo. Pergunta 6. Em que ano Cristóvão Colombo chegou pela primeira vez às Américas? Lembra dessa? A. 1492. B. 1519. C. 1620. D. 1776. Acertou quem disse. A. 1492. Pergunta 7. Qual filósofo grego é conhecido por suas contribuições para a filosofia ocidental e por ser o professor de Alexandre, o Grande? O que você acha? A. Aristóteles. B. Sócrates. C. Platão. D. Heráclito. Resposta correta: A. Aristóteles. Pergunta 8. Quem foi a rainha do Antigo Egito conhecida por suas alianças com Roma e seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio? Dê um palpite. A. Cleópatra. B. Nefertiti. C. Hatshepsut. D. Anquesenamun. Resposta correta: A. Cleópatra. Pergunta 9. Qual civilização antiga construiu a cidade de Atenas? A. Romanos. B. Gregos. C. Egípcios. D. Persas. Resposta correta: B. Gregos. Pergunta 10. Quem foi o presidente do Brasil responsável pela construção de Brasília, a nova capital, inaugurada em 1960? A. Juscelino Kubitschek. B. Jânio Quadros. C. João Goulart. D. Tancredo Neves. Resposta correta: A. Juscelino Kubitschek. Pergunta 11. Quem escreveu a peça Hamlet? Esse é famoso. A. William Shakespeare. B. Homero. C. Dante Alighieri. D. Geoffrey Chaucer.
Resposta correta: a William Shakespeare. Pergunta 12. Quem foi o fundador do Império Mongol e do maior império contíguo da história? A. Genghis Khan. B. Kublai Khan. C. Átila, o Huno. D. Kotal Khan. Resposta certa: a. Genghis Khan. Pergunta 13. Qual foi o nome dado ao período de conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou aproximadamente de 1947 a 1991? A. Primeira Guerra Mundial. B. Guerra Fria. C. Segunda Guerra Mundial. D. Guerra do Vietnã. Resposta correta: B. Guerra Fria. Pergunta 14. Qual civilização antiga é acreditada com a invenção do conceito de democracia? Seu palpite: egípcios, gregos, romanos ou persas? Resposta correta: B. Gregos. Pergunta 15. Quem foi o primeiro imperador de Roma? Júlio César, Augusto, Nero ou Constantino? Resposta correta: B. Augusto. Pergunta 16. Qual civilização construiu a antiga cidade de Machu Picchu? Sua escolha: A. Aztecas. B. Maias. C. Incas. D. Olmecas. Resposta correta: C. Incas. Está gostando do nosso conteúdo? Por favor, deixe o like e se inscreva. Junte-se ao Cerebrinho Sinápsio para mais conteúdos que alimentam seu cérebro. Pergunta 17. Quem foi o místico russo e conselheiro da família Romanov? Essa poucos vão saber. A. Ivan, o Terrível. B. Rasputin. C. Lenin. D. Stalin. Resposta correta: B. Rasputin. Pergunta 18. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln ou John Adams? Resposta correta: B. George Washington. Pergunta 19. Quem foi o pai da geometria? Dê um palpite: Pitágoras, Euclides, Arquimedes ou Aristóteles? Resposta correta: B. Euclides. Pergunta 20. Qual cidade-estado italiana era conhecida como um importante centro de bancos e comércio durante o Renascimento? Esta é nível difícil. A. Veneza. B. Milão. C. Florença. D. Roma. Resposta correta: C. Florença. Pergunta 21. Qual cidade foi capital do Império Romano do Oriente? A. Roma. B. Atenas. C. Alexandria. D. Constantinopla. Resposta correta: alternativa D. Constantinopla. Pergunta 22. Quem foi o líder revolucionário que liderou a Revolução Cubana em 1959? Sabe essa? A. Fidel Castro. B. Che Guevara. C. Salvador Allende. D. Hugo Chávez. Resposta correta: A. Fidel Castro. Pergunta 23. Qual foi o nome dado ao movimento político e cultural que ocorreu na década de 1960 nos Estados Unidos, marcado pela luta pelos direitos civis e pela cultura de protesto? A. Movimento dos Direitos Civis. B. Revolução Cultural. C. Movimento Hippie. D. Era dos Beatles. Resposta correta: C. Movimento Hippie. Pergunta 24.
Qual foi o imperador romano que instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano? Alternativas: A. Nero, B. Constantino, C. Augusto, D. Teodósio I. Resposta correta: D. Teodósio I. Pergunta 25. Quem foi o explorador português creditado por liderar a primeira viagem de circunnavegação ao redor da Terra? Alternativas: A. Vasco da Gama, B. Bartolomeu Dias, C. Cristóvão Colombo, D. Fernão de Magalhães. Está correto quem disse, D. Fernão de Magalhães. Pergunta 26. Quem foi o líder político e militar responsável pela unificação da Alemanha em 1871? Essa também é nível difícil. A. Otto von Bismarck, B. Frederico o Grande, C. Guilherme II, D. Napoleão Bonaparte. Resposta correta: A. Otto von Bismarck. Pergunta 27. Qual foi o nome dado ao movimento artístico e cultural que floresceu na Europa durante o século XVI, caracterizado pelo interesse pela cultura clássica e pela valorização do indivíduo? A. Renascimento, B. Barroco, C. Maneirismo, D. Gótico. Resposta correta: A. Renascimento. Pergunta 28. Quem foi o líder da Revolução Russa de 1917, que levou à queda do governo czarista? A. Vladimir Lenin, B. Joseph Stalin, C. Leon Trotsky, D. Mikhail Gorbachev. Resposta correta: A. Vladimir Lenin. Pergunta 29. Qual foi o evento que marcou o início da Primeira Guerra Mundial em 1914? A. Ataque a Pearl Harbor, B. Assassinato de Francisco Ferdinando, C. Início da Revolução Russa, D. Naufrágio do RMS Titanic. Parabéns a quem lembrou. Alternativa B. Assassinato de Francisco Ferdinando. Pergunta 30. Qual foi o nome dado à guerra travada entre Atenas e Esparta, que ocorreu no século V a.C. e teve um impacto significativo na história da Grécia Antiga? E aí, lembra dessa? A Guerra Civil Romana, B. Guerra do Peloponeso, C. Guerra Púnica, D. Guerra Greco-Persa. Resposta correta: B. Guerra do Peloponeso. Valeu por chegar até aqui. Estamos apenas começando e seu apoio significa muito. Por favor, deixe o gostei e inscreva-se. Até a próxima!